E é claro, né, senhoras e senhores, que não podia faltar neste canal de Meu Deus os nossos melhores do ano. Sim, vamos falar o que foi destaque, o que bom, o que não foi, o que trouxe de novidades, o que foi muito interessante e o que foi destaque aqui pra gente dentro do canal do YouTube e também dentro da indústria e tudo mais. Não especificamente só sobre música, claro, mas a música está sempre presente em todos os lugares. Então vamos aos nossos melhores do ano de 2021. Diferente de como foi em 2020, que eu trouxe meio que tópicos aqui para falar, né? Meio que um top para falar sobre o que tinha sido destaque para mim e tal. Esse ano eu resolvi fazer uma coisa diferente, trazer um jeito diferente para nós falarmos dos melhores do ano, especificamente em categorias. Então vamos premiar, presentear, como vocês quiserem dizer, os melhores do ano dentro dessas categorias. Ao todo eu trouxe aqui 10 categorias que eu pensei aqui na minha cabeça, maravilhosa, linda, maravilhosa. Então, vamos trazer os 10 melhores, claro, um vencendo cada categoria. A primeira categoria é revelação do ano e eu acho que não coube só deixar uma pessoa como revelação do ano, porque eu acho que não foi só uma, né? Nós tivemos várias pessoas, nós tivemos várias revelações, várias coisas, várias tretas este ano, mas de revelação eu acho que quem se destacou em 2021 foi as cantoras Olivia Rodrigo e Doja Cat. Temos aí uma diferença de uma para outra. A Olivia num jeito mais menininha, mais adolescente, que meio que tá começando a sua vida, né, no mundo da música. E a Doja que já tem aí anos de estrada, né, alguns anos aí de estrada, também é recente dentro da indústria da música, mas que assim já está conquistando, já está levando os seus fãs e também levando as suas premiações. Vamos ver se essas premiações se concretizam com os indicados, né, e com as categorias para 2022 do Grammy. Mas eu acho que Olivia Rodrigo e Doja Cat foram duas artistas que se destacaram muito dentro do mundo da música, do mundo do entretenimento em si, que foram pessoas que fizeram a diferença, por mais que algumas pessoas não gostem tanto do estilo da Olivia e achem que a Doja, assim, gastou a música Say So até não poder mais, só que eu acho que as duas foram destaque sim, foram artistas que mereceram o destaque, que mereceram estar onde estão, e as vencedoras aqui da categoria Revelação do Ano dos meus melhores do ano. A segunda categoria é a categoria Melhor Lacre, quem lacrou, quem fechou, quem, nossa, fez e aconteceu esse ano e deve levar o melhor lacre, né, que, nossa, fez assim uma grande crítica ou falou coisas que ninguém estavam pensando em falar. E eu destaco aqui o cantor Lil Nas X. Eu acho que Monteiro e tudo que ele trouxe dentro deste álbum foi uma grande crítica, mas ao mesmo tempo foi um grande trabalho para um cara negro e gay que foi muito questionado dentro do mundo da música. Foi questionado por rappers que acham que o gay não pode fazer, né, o homossexual não pode fazer rap também, e ele levou muitas críticas, ele foi apontado muitas vezes, mas ele demonstrou o seu potencial, tanto levando prêmios e levando charts, né? A Billboard assim ovacionou esse cara até não poder mais. E eu creio que o Lil, ele merece o que ele está ganhando neste período. Claro, algumas coisas falam, né, que ele fez algumas críticas a alguns artistas, né? Teve toda aquela polêmica em relação ao fake da Nicki Minaj, mas enfim, eu acho que isso não apaga o que ele fez de bom dentro da indústria da música. Então ele vai levar o prêmio de melhor lacre, o que lacrou, o que foi, o que fez e aconteceu e mereceu levar a premiação. Na terceira categoria vamos falar então da melhor treta ou da maior treta de 2021. Olha, dá pra gente falar de muitas coisas, dá pra gente trazer muitas tretas, muitas polêmicas, muitos artistas que brigaram um com o outro, muitos famosos que brigaram um com o outro. O Big Brother, por exemplo, foi um lugar onde as
pessoas ficaram rememorando coisas. A gente tá chegando no final, né, de 2021 e tem gente que ainda está remoendo vitórias, ainda não aceitou a vitória de 2021, tá rememorando coisas. Tem gente que até da edição de 2020 tá ainda falando de coisas, para vocês verem como que tá muito atrasado ainda as pessoas largarem isso. A gente também teve as polêmicas da Fazenda, todo o close errado que teve lá dentro e tal. Mas eu acho que das maiores tretas que nós tivemos neste 2021, eu acho que a briga da tutela de Britney Spears foi o grande marco para 2021 em relação à treta. Porque até então a gente sabia de algumas coisas dela com o pai, mas a gente assim não tinha tanta profundidade para falar sobre isso, né? Ou tanta clareza para falar sobre isso. Eu particularmente, quando vim aqui pro canal e falei sobre essa treta, eu também era uma pessoa que não sabia de nada, era completamente leigo em relação à questão da tutela, em relação às coisas que ela tinha passado neste período. E analisando o hoje e vendo o hoje, a gente percebe que essa história da tutela, né, e toda essa treta que se teve entre Britney e Jamie Spears era uma coisa que poderia ter sido resolvida tão facilmente, só que ela foi se repercutindo e foi durando por muito tempo, né? Tivemos aí 13 anos de uma tutela que nunca se resolveu. E com o Free Britney, com toda a questão de se rever a tutela e consequentemente com o final dela, que foi o que aconteceu, eu acho que isso foi o grande marco de treta para 2021. A Britney se resolvendo dentro da tutela, saindo, tendo a sua independência, e o pai agora possivelmente vai passar por um processo, vai ser questionado, e a gente espera que as pessoas cumpram os seus deveres e cumpram as suas atividades ilegais que foram feitas dentro dessa tutela. Por isso é a maior treta para mim de 2021. A quarta categoria é a categoria destaque do Brasil. O que para mim foi destaque dentro do Brasil, seja artista, seja clipe, seja música, o que for. Eu trouxe uma artista que é a Priscila Alcântara. Eu acho que ela deu um marco muito grande. Tudo bem que foi ali do segundo semestre, né, do ano, quando a gente começou a assistir o The Masked Singer e depois a gente foi vendo clipes que ela foi lançando. Mas eu acho que de tudo que nós vimos, de tudo que foi interessante dentro do mercado brasileiro, do mercado daqui, tá, gente? Não falar de mercado de fora, mas do mercado daqui e do que eu vi que foi, assim, grandioso pra gente trazer e pra gente ficar de olho dentro da indústria, eu acho que a Priscila Alcântara se demonstrou uma pessoa muito poderosa, uma artista muito completa, também levando algumas críticas, né, porque a gente não vai agradar 100% as pessoas, mas eu acho que ela trouxe um diferencial pra gente analisar e pra gente gostar de ouvir. Vamos ver o que ela vai trazer para 2022, se ela vai trabalhar alguma coisa de diferente. Ela lançou um álbum este ano, a gente viu, que a gente gostou bastante, que eu falei do álbum aqui pra vocês, e eu acho que a Priscila Alcântara é o grande destaque para perpetuar o mundo da música brasileira para os próximos anos, e eu acho que ela merece esse destaque, ela merece o sucesso que ela tem. A quinta categoria é o melhor clipe, e eu acho que não dá para falar de outro clipe a não ser A Queda de Glória Groove. Foi um clipe que estourou, nem a própria Glória não esperava que ele fosse estourar dessa maneira, que ele ganhou milhões de visualizações rapidamente, e a música chegou a entrar na Billboard Hot 200, que é a parada global onde, né, todo mundo tá lá dentro, e nas últimas posições, mas conseguiu entrar na Hot 200. A música A Queda de Glória Groove entrou para Billboard, foi um grande destaque, e o clipe fez jus a música, né? A música, ela fala muito sobre a questão do cancelamento, de você ver a pessoa fazendo coisas erradas, de você apontar as coisas das pessoas, e foi o que a Glória nos trouxe dentro da indústria neste momento, e que é uma artista completa também, né? Não tem o que falar de Glória, sendo que ela traz muito sucesso, que ela traz muita irreverência, e que ela também traz um diferencial para dentro do mundo da música, que eu acho que especificamente o mundo da música brasileira está
precisando desse diferencial. Então Glória Groove, pra mim, lançou o melhor clipe de 2021. O meu melhor momento aqui do canal, o que foi de melhor, o que assim, foi sucesso do canal, então é a nossa próxima categoria. Eu destaco a live do VMA, né, do Video Music Awards, que foi o vídeo, então até o vídeo mais assistido aqui do canal, né, a live mais assistida também, perpetuando ali nos 3.000 visualizações, né, quase 3.500 visualizações, e foi o grande momento do canal. Eu acho que dentre tudo que eu lancei esse ano para dentro do canal, seja de live, seja de vídeos, seja de assuntos interessantes, a live em si foi um grande destaque. Teve algumas interferências ali de sinal e tal, mas isso acontece, né, gente? Coisas ao vivo acontecem assim. Então eu acho que a live do VMA 2021 foi um grande momento do canal. Sétima categoria, vamos ficar de olho. Um pouquinho diferente da questão do destaque do Brasil, vamos ficar de olho poderia ser de qualquer lugar, mas eu destaco novamente a Glória Groove. Eu acho que ela é muito completa nisso. Ela tá fazendo lá o show dos famosos, mas lá é um formato bem diferente, que é proposto para dentro da música, né, que é proposto para esses artistas. Mas eu acho que a Glória, quando ela se empenha a fazer o que ela quer e o que está ali em volta dela, seja de álbuns, clipes e músicas, ela faz muito bem, né? O Daniel faz muito bem. E eu acho que é todo um conjunto ali bem completo de músicas, principalmente que a Glória não fica estagnada ou parada num estilo só. Para quem se lembra dela ter lançado o Magenta Cast, que era uma música bem mais hip hop, rap, depois com o EP que ela lançou de músicas R&B, e agora quando ela está lançando o Lady Leste, que também tem toda uma diversidade, toda uma irreverência. E eu acho que para 2022 temos que manter os olhos em Glória Groove. O oitavo prêmio de hoje, a oitava categoria, é a melhor parceria. Eu acho que a gente não falou mais dessa parceria porque não dava, que era da música Kiss Me More, Doja Cat e SZA. Eu acho que as duas fizeram um conjunto muito bem, por mais que pra mim não é a música favorita da Doja e não é também a favorita da SZA, por mais que eu não ouça tanto a SZA, mas a música em si ela foi muito falada, ela foi muito reproduzida, todo mundo falando que merece prêmio, que merece destaque, ficou por muito tempo na Hot 100 da Billboard. Então eu acho que Doja Cat e SZA foram um grande destaque para 2021. Melhor momento de reality. Eu acho que o melhor momento de reality, né, contando todos que nós vimos, foi a questão da Carol Conká dentro do BBB. Tanto as partes positivas quanto as negativas. A gente analisando hoje as questões, a gente vê tudo o que aconteceu, tudo que foi positivo e negativo dessa história, o momento que as pessoas estavam ali, né, o que o BBB nos trouxe de ensinamento para essas questões todas que nós tivemos lá dentro, fosse de preconceito, de discriminação, fosse de um descontrole emocional de todas as pessoas. Mas eu acho que o momento Carol Conká dentro do Big Brother foi importante pra gente analisar que nem sempre somos aquelas pessoas de ferro que todo mundo imagina, nem sempre somos pessoas que vamos manter uma pose porque as pessoas acham que a gente tem que manter essa pose. Por mais que isso possa ter reverberado de um modo negativo para Carol Conká, ela foi um marco muito importante para dentro do reality. Eu acho que o Big Brother em si foi um marco muito importante. Eu prefiro ele a outros reality, por mais que eu tenha visto alguns outros, mas eu acho que o Big Brother ainda tenta, né, trazer novamente a sua essência depois de algumas edições que não foram tão boas. E a última categoria, 10ª categoria, podcast de destaque. 2021 foi um ano de muito podcast. 2020 também foi, né? Porque todo mundo tava ouvindo, ninguém tava saindo de casa, né? Por um momento as pessoas não estavam saindo de casa. Então tinha que ouvir, tinha que ter uma atração. Então os podcasts foram grandes atrações. Por mais que tenha pessoas que critiquem esses podcasts que são de YouTube, né? Que você assiste ao podcast em vez de você só ouvir, mas aí eu não vou entrar neste mérito. Eu destaco 2 podcasts. O DiaCast da Dia Studio, pod delas da Tata Staniek e da Bu Unzueta, que anteriormente era com a Flávia Pavanelli e agora entrou com a Bu. A Bu, né? A Bruna, no caso, né? Mas eu destaco estes 2 que conversaram bem sobre os assuntos. O DiaCast, eu acho que é um podcast um pouco mais sério, principalmente pela apresentação da Gabi Fernandes. Ele tem discussões mais sérias, preconceito, mundo de hoje, até mesmo um
pouco de política. O pod delas até tem essa discussão, mas você percebe que é uma coisa mais entretenimento, que não quer puxar muito para a questão de falar de política, de falar de coisas mais do interesse público. Elas querem mais se divertir ali dentro e conversar com pessoas que conversem com assuntos com elas e que elas possam trazer coisas interessantes ali para dentro do universo que elas vivem, né? Elas não vão falar de política ou falar de economia, sendo que não são assuntos que elas dominam. E eu ia destacar outros podcasts, mas a partir do momento em que eu fui chegando para falar sobre melhores do ano, eu acabei tirando esses podcasts. Claro que eu não vou citar eles aqui, mas pelo menos um deles se tornou muito famoso dentro aí do meio. Eu assistia bastante, hoje assisto um pouco e tal, mas algumas coisas que repercutiram dentro do podcast não foi assim do meu agrado. Por isso eu destaco neste Melhores do Ano, DiaCast e pod delas. Vai lá, confira depois e diga aqui pra mim o que você acha. Uma coisa também que eu já até tô meio que encerrando, mas eu acho que a gente pode destacar duas coisas que foram importantes neste final, né? Neste final de 2021 e que depois eu posso até comentar, que acho que vai estar isso dentro do vídeo de resoluções, sobre a questão do álbum da Adele, que foi um álbum muito bom, lançado, que a gente estava esperando muito e ela trouxe e marcou muito este final de ano, e também a nossa despedida da cantora Marília Mendonça. São as menções honrosas aqui pra gente encerrar. Um lado uma coisa boa e no lado uma coisa triste, né, que a gente acabou perdendo uma artista como a Marília, mas as menções honrosas pra gente finalizar este vídeo. Gostou das categorias? Gostou das vitórias aqui de quem apareceu por aqui nos melhores do ano? É isso, gente. Deixa o seu joinha neste vídeo, se inscreva no canal, minhas redes sociais estão aqui na descrição e compartilhe este vídeo. Finalizando, né, esse período de 2021 aí que, né, se tornou grandioso e tal. E não perca o próximo vídeo do canal, vai ser um vídeo de resoluções para 2022. Ok, gente? Até a próxima semana. Tchau para vocês.